Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de cinética, estudando hoje as chamadas equações integradas. Isto é, a gente vai agora arrumar uma fórmula que me permite calcular a quantidade, a concentração de cada reagente em qualquer instante que você deseje saber. Então, para você poder compreender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada nessa figura que a gente tem agora, onde você vê 9 bolinhas, quer dizer, 9 moléculas de um reagente qualquer. Então, a reação vai começar agora. Então, essa quantidade está no tempo T0. T0 igual a zero. Quer dizer, vai começar agora a experiência. Passado um certo tempo, agora no tempo T1, você observa que 2 bolinhas das que haviam desapareceram. Quer dizer que reagiram 2 das 9 moléculas que estavam ali presentes. Então, passado mais um tempo, no tempo T2, você vai observar que agora desapareceu mais uma bolinha, quer dizer que restaram 6. É isso. O que nós temos que descobrir é o seguinte: em qualquer tempo, qual é a quantidade de moléculas dos reagentes que ainda sobraram? Então você pode descobrir qual é a concentração, ou qual é o número de moléculas, ou qual é a pressão que aquela substância reagente ainda apresenta após um certo tempo. Para a gente conseguir determinar essa quantidade, a gente vai precisar integrar as equações de velocidade que nós conhecemos, em função do tempo. Vamos começar então estudando primeiro as reações de ordem zero. Muito bem, as reações de ordem zero, elas apresentam a seguinte fórmula geral: V é igual a K, é proporcional à concentração da substância que eu vou chamar de A elevado a zero. Mas A elevado a zero é igual a 1, qualquer valor que seja a concentração de A. Então, a velocidade de uma reação de ordem zero é sempre igual a K. Isto é uma velocidade constante em função do tempo. A gente vai fazer uma demonstração, mas essa demonstração, rigorosamente, você não é obrigado a saber fazer, mas você tem que conhecer a fórmula final. Então, vamos fazer assim. Qual é a lei da velocidade? É V igual a K vezes a concentração de A elevado a zero, certo? Que é igual a K. Depois, a velocidade da reação também pode ser calculada assim: menos dA sobre dt. dA quer dizer que é a variação infinitesimal da concentração de A em função do tempo. Beleza? Agora eu vou igualar essas duas expressões. Na hora que eu igualar as duas expressões, vai ficar assim: menos que dA sobre dt é igual a K. Passando o dt para o segundo membro, vai ficar assim: dA igual a menos K dt. Agora você faz a integração dos dois membros da equação. Bem, a K é uma constante, então K cai fora da integração, tá? Então vai ficar assim: integral de dA, ou da concentração de A, é igual a menos K dt. Integral de dA é igual a integral de dt é igual a t. Então a equação que resulta dessa integração é igual a menos kt. Então você tem várias concentrações para o A em tempos diferentes. Essa equação vai dar uma reta inclinada para a esquerda. Tudo bem? Então quer dizer que o coeficiente angular vai ser igual a igual a menos K. Então, calculando o coeficiente angular A desta reta, ficaria assim: A menos A0 sobre T menos T0. Normalmente se considera o T0 igual a zero. Você começa a fazer a contagem do tempo quando T0 é igual a zero. Tá bom? Bem, isso tudo tem que ser igual a menos K, certo? O coeficiente angular é igual a menos K. Daí, você resolver tirar o T menos T0 do denominador e passar para o lado direito, vai ficar assim: A menos A0 vai ser igual a menos K vezes T menos T0. Mas o T0 é igual a zero, então vai ficar apenas menos KT. Então, passando o A0 para o lado direito, vai ficar assim: A vai ser igual a A0, que tinha no início, menos KT. Então, com essa equação, você vai ser capaz de calcular qualquer valor de A em qualquer tempo. Então, era inicialmente A0. Aí houve uma reação, num certo tempo t, vai sobrar apenas A. Quanto é que vai ser A? A é igual a zero menos kt. E esse K é a constante da velocidade para essa reação.
O segundo tipo de reação que a gente vai estudar agora vai ser a reação de primeira ordem. Ou seja, reação de primeira ordem quer dizer que a velocidade é igual a 1K vezes a concentração de A elevado a 1. Então, quando é elevado a 1, quer dizer que é uma reação de primeira ordem. Bom, você pode também calcular a velocidade dessa reação da seguinte maneira: menos dA sobre dt. Sempre esse sinal menos aparece sempre que você estiver se referindo a um reagente, certo? Então, nós temos duas fórmulas para a velocidade. Primeira fórmula, V igual a K vezes A elevado a 1, e a outra é V igual a menos dA sobre dt. dA é a variação infinitesimal da substância A em relação a um tempo infinitesimal também, sobre dt, certo? Igualando as duas leis da velocidade, aí você vai ter a seguinte expressão. Menos dA sobre dt é igual a K vezes A elevado a 1. Agora, passando A elevado a 1 para a esquerda e o dt para a direita, você vai ficar com a seguinte expressão. dA sobre A é igual a menos K dt. Muito bem, vamos integrar os dois membros dessa equação, então vai ficar assim. Integral de dA sobre A é igual a menos K integral de dt. K é uma constante, cai fora da integração. Muito bem, a integral de dA sobre A é igual a ln de A. A integral de dt vai ser igual a t. Então, a equação que resta, que resulta, é a seguinte. ln de A é igual a menos kt. Então, essa é a expressão que a gente vai utilizar. Você pode observar o seguinte, isso aqui é uma equação de reta também, onde ln de A vai corresponder ao y, menos k vai corresponder ao coeficiente angular A e o x vai corresponder a t, o tempo. Então, a gente pode pegar dois tempos para poder estabelecer uma equação onde a gente possa fazer esse cálculo. Então, é o seguinte, você vai ter o tempo t0. No tempo t0, você vai ter um ln de A0, uma certa concentração de A, que é o início da experiência. E após um certo tempo t, você vai ter um ln de A. Você já sabe que isso é uma reta inclinada para a esquerda, porque o A é igual a menos kt, é um valor negativo. Tudo bem? Então, quanto é que vale, então, esse coeficiente angular A? Bom, você vai fazer assim, ΔY sobre ΔX, certo? Ou seja, ln de A menos ln de A0 vai ser sobre t menos t0. Isso aí vai ser igual ao menos k. Muito bem, passando o t menos t0 para o lado direito, vai ficar assim, ln de A menos ln de A0 vai ser igual a menos k t menos t0. Você deve saber o seguinte, o t0 a gente sempre considera o início da experiência. Então, t0 é igual a zero. Então, vai ficar, no final das contas, da seguinte maneira. ln de A é igual a ln de A0 menos kt. Ou se você quiser deixar o ln de A e menos ln de A0 no primeiro membro, você ainda podia fazer uma pequena operação, assim, ó. Fazer uma aplicação de uma propriedade do logaritmo. ln de A menos ln de A0 é a mesma coisa que ln de A sobre A0. É a divisão do A sobre A0, que é igual a menos kt. Beleza? Então, nesse momento, nós já temos duas equações integradas. A primeira é da ordem zero. Como é que ficou a expressão? Ficou assim, A é igual a zero menos kt. E a segunda expressão? A segunda expressão, da ordem 1, vai ficar assim, ln de A é igual a ln de A0 menos kt. Ou ln de A sobre A0, que é igual a menos kt. Para a gente encerrar essas integrações, ainda falta falar da reação de segunda ordem. A reação de segunda ordem ela é assim chamada porque a lei da velocidade é assim, V igual a K vezes a concentração de A elevado ao quadrado, elevado a 2, quer dizer, é de ordem 2. E a segunda fórmula para calcular a velocidade dessa reação vai ser igual a menos dA sobre dt. dA sobre dt é a variação infinitesimal de A em relação ao tempo t. Beleza, vamos igualar essas duas leis da velocidade. Então, igualando essas duas equações, vai ficar assim, menos dA sobre dt é igual a K vezes A ao quadrado, concentração de A ao quadrado. Muito bem, passando o dt para o lado direito e o A ao quadrado para o lado esquerdo, você vai ter o seguinte, dA sobre A ao quadrado é igual a menos K dt. Vamos integrar agora. Qual é a integral de dA sobre A ao quadrado? E isso vai ser igual a menos integral de K dt. Integral de dt. Beleza. Só que a integral de dA sobre A ao quadrado é igual a menos 1 sobre A. E a integral de dt vai ser igual a t.
Agora, multiplicando essa igualdade por menos 1, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar menos 1 vezes menos 1 sobre A vai dar 1 sobre A, que é igual a menos 1 vezes menos kt vai ficar igual a kt. Então, no eixo y, você vai colocar 1 sobre A e no eixo x você vai colocar t. Então, vai dar uma reta crescente com um coeficiente angular positivo, certo? Vamos determinar o valor de k, o coeficiente angular, que é o a, tá certo? Vai ficar assim, é ΔY sobre ΔX, tá lembrado? Então, o a vai ser igual a delta 1 sobre a sobre ΔT, que é igual a k. Tudo bem? Vamos calcular o valor desse k, desse coeficiente angular. Então, vai ficar delta 1 sobre a, ou seja, vai ficar assim, 1 sobre a menos 1 sobre A0, sobre t menos T0. Isso vai ser igual a k. Muito bem, então agora passando o t menos t0 para o lado direito vai ficar 1 sobre a menos 1 sobre a0 é igual a k t menos t0. Lembrando que o t0 a gente sempre considera o tempo t0 igual a zero, quer dizer, o início da experiência. Então no final vai ficar assim, 1 sobre a é igual a 1 sobre a0 mais kt, tá bom? Então aí você tem um gráfico que você então vai poder observar que essa é uma reta crescente, e o coeficiente angular é um valor positivo. Olha aqui, você não precisa saber fazer as deduções, não. O que você precisa é memorizar essas equações integradas. Então, como é que é? Para a ordem zero. Para a ordem zero é assim, A é igual a zero menos kt, beleza? Depois, para a ordem 1, é assim, ln de A é igual a ln de zero menos kt. Tranquilo. Vai dar um gráfico, tanto no primeiro caso como no segundo, ordem 0 e ordem 1, vai ter essa é uma reta decrescente, certo? E finalmente, caso de ordem 2, fica assim, 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais kt. Nesse caso, o coeficiente angular é positivo e vai dar uma reta crescente. Tudo bem? Dessas três ordens de reação, ordem 0, ordem 1 e ordem 2, a ordem mais importante é a ordem 1, são as reações de primeira ordem. São essas reações que aparecem com mais frequência. Então, queria que vocês gravassem bem as equações integradas para a reação de primeira ordem, que são ln de A sobre A0 é igual a menos kt, ou A sobre A0 é igual a E elevado a menos kt, ou ainda se pode dizer que A é igual a A0 vezes E elevado a menos kt. Essas três formas você deve conhecer, mas se você conhecer uma delas só, você pode deduzir as outras facilmente. Vamos fazer, então, agora um exercício. Exemplo 1. O exemplo 1 tem o seguinte texto. O ciclo propano, C3H6, é usado misturado com oxigênio como anestésico. Esta prática está sendo abandonada, pois o composto é muito inflamável. Quando aquecido, este composto se reorganiza estruturalmente no propeno. Quer dizer que o ciclo propano vira propeno. Tá bom. E a velocidade de reação obedece uma equação de primeira ordem. Assim, a velocidade é igual a K vezes a concentração de ciclo propano. Ele não deu o expoente, então vai ser elevado a 1. Mas ele deu aqui a constante da reação, o K, vale 5,4 vezes 10 a menos 2, hora menos 1. Está vendo pela constante que isso é uma reação de primeira ordem, certo? Tempo elevado a menos 1. Se a concentração inicial do ciclo propano for 0,050 mol por litro, quantas horas se passarão até que a concentração deste composto caia a 0,010 mol por litro? Então ele deu a concentração inicial e deu a concentração final. Ele quer saber qual é o tempo que vai levar para isso ocorrer. Vamos resolver? Vamos lá. Resolvendo. Então, a equação da velocidade de primeira ordem aplicada à reação é ln da concentração de ciclo propano no tempo t sobre a concentração inicial de ciclo propano é igual a menos kt. Substituindo os valores numéricos agora nessa equação, vai ficar ln de 0,010 sobre 0,050 é igual a menos
5,4 vezes 10 a menos 2 vezes t. Fazendo algumas continhas, então vai ficar assim, 0,010 sobre 0,050 é igual a 0,2 ou 0,20. Então, isolando o t e passando o sinal menos para o lado esquerdo, vai ficar menos ln de 0,2, 0,20 sobre 5,4 vezes 10 a menos 2, isso é igual a t. Então, ln de 0,2 é igual a menos 1,61. Então, vai ficar menos 1,61 sobre 5,4 vezes 10 a menos 2, que é igual a t, e essa conta vai ser igual a 30 horas. Resposta final, 30 horas, aproximadamente 30 horas. Fácil, né? Então agora, para a gente encerrar essa lição de hoje, vamos ver o que se entende por meia-vida, ou também chamado período de semi-reação, cujo símbolo mais usado é T índice meio, T meio. Então, chama-se de meia-vida o tempo necessário para que 50% das moléculas tenham reagido, tenham sido consumidos naquela reação. Simplificadamente, então, você deve pensar assim: quando o tempo T for igual a T meio, então a concentração do reagente, que eu estou chamando de A, vai ser a metade do que havia no início, ou seja, A vai ser igual a A0 sobre 2. Vamos examinar cada ordem de reação separadamente para a gente verificar como é que é a meia-vida para cada reação de cada ordem específica. Então vejamos, é o seguinte. Primeiro para a ordem 0. Como é que é a fórmula que a gente usa na ordem 0? É assim, A é igual a A0 menos KT. Tá lembrado? Tá bom. Nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o A0 para o lado esquerdo, então a equação vai ficar assim, A menos A0 é igual a menos KT. Tá bom? Mas o que é o A? O A não é a concentração da substância após uma meia-vida. O A vai ser a metade do que tinha, então vai ser A0 sobre 2. Menos A0 é igual a menos KT meio. O tempo agora é chamado de T meio. Muito bem, então agora vamos resolver essa continha. A0 sobre 2 menos A0, colocando 2 no denominador, vamos obter A0 menos 2A0 sobre 2. Isso é igual a menos KT meio. Então vai ficar T meio igual a A0 sobre 2K. A0 é a concentração inicial dessa substância, desse reagente, e K é a constante cinética dessa reação. Bom, eu acho que essa fórmula do tempo de meia-vida você pode sempre deduzir. Você deve pensar assim, no tempo de meia-vida o tempo final vai ser T meio. E a concentração final vai ser A0 sobre 2. Aí você faz as suas contas e você vai chegar nessa expressão. Mas assim mesmo, vamos dar uma olhada como é que ficaria para uma reação de primeira ordem, ordem 1. Então, como é que é a fórmula geral? É assim, ln de A menos ln de A0 é igual a menos KT. Já passei o ln de A0 para a esquerda, tá bom? Daí, o que é ln de A0 sobre 2 menos ln de A0? Vai ser assim, usando uma propriedade dos logaritmos, vai ficar ln de A0 sobre 2 sobre A0 é igual a menos KT meio. Dá para cortar o A0 agora em cima e embaixo, então vai ficar assim, ln de 1 sobre 2 é igual a menos KT meio. Muito bem, quanto é que vale ln de 1 sobre 2, ou seja, 0,5? Bom, o ln de 0,5 ou 1 sobre 2 é igual a menos 0,693, que é igual a menos KT meio. Dá para cortar o sinal menos dos dois lados. No final você vai ter o seguinte, tempo de meia-vida, T meio, é igual a 0,693 sobre K. Aqui tem uma observação super importante. Quando a reação é de primeira ordem, o tempo de meia-vida não depende da quantidade inicial. Você viu que o A0 foi cortado durante a demonstração. Então, isso vai ser muito importante, que a meia-vida ela é independente da quantidade inicial da substância, tá bom? Bom, e para a gente finalizar, qual seria a fórmula da meia-vida para uma equação de segunda ordem? Então, vejamos. Então, como é que é mesmo a fórmula para a gente determinar a concentração numa reação de segunda ordem? Assim, 1 sobre A menos 1 sobre A0, já passei para o lado esquerdo, tá? É igual a KT. Então, após uma meia-vida, você vai ter o seguinte,
vai ficar 1 sobre A zero sobre 2, porque depois de uma meia-vida você tem apenas a metade do que tinha. Menos 1 sobre A zero é igual a KT meio. Fazendo essa conta, você vai obter o seguinte: 2 sobre A zero menos 1 sobre A zero vai ser igual a KT meio. 2 sobre A zero menos 1 sobre A zero vai dar 1 sobre A zero, que é igual a KT meio. Isolando o T meio, tempo de meia-vida, você vai obter o seguinte: vai ficar 1 sobre A zero vezes K. Muito bem, então vocês têm 3 fórmulas para a determinação do tempo de meia-vida. Bem, dessas 3 fórmulas, a única fórmula importante, na minha opinião, é a fórmula da meia-vida para as reações de primeira ordem, porque não depende da concentração inicial, não depende de A zero. Então, para a gente fechar, para a ordem zero, o que é que você tem que saber a respeito do tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é igual a 0 sobre 2K. Para a reação de primeira ordem, tempo de meia-vida vai ser igual a 0,693 sobre K. Ou você pode colocar assim, que o KT meio, o K vezes o tempo de meia-vida é igual a 0,693. Normalmente esse ln, que dá 0,693, é arredondado para 0,7. Mas se você tiver uma calculadora, vai usar o 0,693. Finalmente, para uma reação de segunda ordem, então o tempo de meia-vida T meio é igual a Q? 1 sobre A0K. A0 é a concentração inicial do reagente. Agora é o seguinte, nessa lição existe um complemento que seria qual é a equação que a gente obtém, a equação integrada para uma reação de segunda ordem, onde você vai ter 2 reagentes, um reagente A e um reagente B. Bem, você vai ver pela demonstração dessa, que ela é uma coisa assim muito complexa para ser cobrado no seu vestibular, mesmo no ITA ou mesmo no IME. Então, você não precisa conhecer toda essa demonstração, ela foi colocada apenas para você perceber que existe uma demonstração, uma dedução, para chegar numa fórmula final, onde você pode calcular a concentração de qualquer reagente A ou B, numa reação de segunda ordem, onde os 2 reagentes A e B estão variando. Tudo bem? Agora, gente, é vocês fazerem um pouco de exercício. Bom trabalho!